Boa noite a todos. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estejam em nossos corações, hoje e sempre. Como é bom mais uma vez poder estar aqui falando com vocês, tentando levar uma palavra amiga, algo que toque o coração de todos vocês, de nossos companheiros de trabalho, nossos companheiros de jornada, nesta casa tão abençoada onde Deus nos colocou, também a todos aqueles que vierem a acompanhar as nossas páginas. E antes de darmos sequência nos trabalhos desta noite, vamos fechar os nossos olhos para elevar os nossos pensamentos a Deus, conversando com Ele em prece. Senhor Jesus, que a Tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam em mim mesmo. Que a Tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que a Tua bondade me ensine a ser melhor e que Teu perdão me incline à misericórdia para com os meus semelhantes. Que assim seja. Pois bem, meus queridos amigos, o tema que me foi proposto para esta noite foi que eu falasse sobre Chico Xavier, nesse mês em que nos recordamos do seu desencarne. Sim, é um tema muito prazeroso de se estudar, com muita riqueza de detalhes e principalmente lições de vida para nós, exemplos que devemos trazer para nossas vidas. E embora toda essa riqueza, esse prazer em se estudar sobre isso, podemos dizer que é um tanto quanto difícil desenvolver uma palestra sobre o assunto, visto que a sua história de amor já foi contada, já foi passada e repassada milhares e milhares de vezes. E muitas dessas histórias foram contadas por pessoas que tiveram a honra de conviver com ele e conhecê-lo intimamente. Não temos como trazer nada novo. Quem me dera eu tivesse a facilidade de me conectar com um mundo espiritual como ele. Quem sabe eu poderia nesse momento ter o auxílio que Chico, quando criança, teve ao escrever aquela redação que recebeu menção honrosa do governo do estado de Minas. Ou depois disso, quando, com um sentimento de desconfiança gerado entre seus colegas de classe, eles lhe lançaram um desafio, que se escolhesse um tema para ele desenvolver. Ele foi estimulado pelo mesmo espírito a aceitar o desafio e aceitou o compromisso. E para dificultar ainda mais, e terem a certeza de que ele não conseguiria, escolheram como tema que ele falasse sobre a areia. Ele então foi em direção ao quadro negro, com a permissão da professora, meio desconfiada, e começou a escrever. Meus filhos, não escarneçam da criação. O grão de areia é quase nada, mas equivale a uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. E por aí foi, encerrando assim o assunto. Ai, quem me dera eu tivesse essa facilidade. Aliás, todos sabem da sua infância sofrida. Ele não teve nenhum privilégio. Primeiro foi a ausência de sua mãe, depois o sofrimento imposto pela madrinha, o bullying que sofria por suas visões no grupo escolar, onde ele só pôde estudar a partir de 9 anos, quando já trabalhava na fábrica de algodão. Só estudou até o 4º ano, tendo repetido um deles por uma infecção do pulmão que pegou no trabalho da fábrica. E o falecimento de sua madrasta aos 21 anos, sua segunda mãe, como ele falava. Um começo de vida nada fácil, todos nós sabemos.
Mas desde criança, Chico tinha uma sensibilidade extraordinária. Com 4 anos, ele já sentia que não tinha muito tempo com sua mãe e deixava de brincar com os irmãos para ficar ao lado dela, penteando seus cabelos. E mesmo após o desencarne de sua mãe, manteve o contato com ela, que o consolava para suportar aqueles momentos tão difíceis. Momentos que podemos ver já como uma perseguição dos espíritos baixos para atrapalhar sua tarefa aqui na Terra. Ele desenvolveu sua mediunidade antes de ser espírita. Era de família católica e foi considerado louco pelo pai. Só escapou de ser internado graças ao padre, seu amigo e confessor, que o amava apesar de não o compreender. Foi nesse momento que o padre lhe arrumou o trabalho na fábrica, entre os 7 ou 8 anos de vida. Quando da morte de Dona Cidália, que também foi sua confessora, pois pedia que não contasse tudo o que via para os outros, mas sim para ela, protegendo-o dessa forma, ele contava que no dia anterior ao seu desencarne, Cidália o chamou em seu leito, já bem debilitada, e disse: Chico, eu estou indo embora. E ele chorou ao pé de sua cama, dizendo: não faça isso. A senhora é minha mãe. É com você que eu conto para me auxiliar. Se você for, eu ficarei sozinho. Ela veio a falecer no dia seguinte e no velório feito na casa, ele estava angustiado. Foi quando então teve a visão de uma estrada de luz a atravessar o telhado, iluminando o caixão, e bolas de luz vindo por essa estrada em um total de 12. Essas bolas, ao se aproximar, vão se transformando em anjos alados, que beijam, um a um, o corpo inerte no caixão. E quando o último faz isso, ele vê o espírito de Cidália se desprendendo do corpo. Ela olha para Chico e, segundo ele, dá um adeus. E quando os anjos a pegam pela mão, Chico a vê se transformar em um deles antes de partir. Não temos como falar de Chico sem pensar em Jesus e seus ensinamentos. Desde que Jesus esteve na Terra, vários espíritos missionários reencarnaram em todas as regiões do mundo para nos mostrar que é possível, sim, seguirmos os ensinamentos de Jesus. E um desses espíritos é Chico Xavier, que veio para nos mostrar que esse caminho é possível trilhar e essa lição deixada por Cristo é possível colocar em prática. Ele demonstrou que é possível vivenciarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. E a obra teve grande êxito com ele, adicionando a ela a sua fidelidade a Jesus, um amor pleno a Maria Santíssima e um respeito de servo a Deus, nosso Criador. Ele veio para desdobrar as obras de Kardec. Seu êxito se deu pela disciplina e na exemplificação de seu extremado amor a Jesus e a Kardec. Pois palavras são efêmeras sem a ação e o exemplo. E Chico nos deixou o exemplo. E justificava suas ações dizendo: quem chega perto de mim quer ler em minhas ações o Evangelho de Cristo. E todas as suas ações nos lembram o amor de Jesus por nós. Jesus nos ensinou que todos somos irmãos. Nos ensinou também que o segundo maior mandamento é amar o próximo, como a nós mesmos. Quem é o nosso próximo, senão o nosso irmão? Que pode ser qualquer um, mesmo aquele que está mais distante, mesmo aquele que não faz parte
do nosso círculo social, mesmo aquele que não está nas mesmas condições nossas. Chico amou a todos. Ele foi capaz de nos amar e relevar todos os nossos limites, todos os nossos equívocos. Ele não recebia ninguém de forma diferente, nem o mais ilustre convidado do pior dos desequilibrados. Recebia a todos com o mesmo amor incondicional pregado por Jesus. Então, como não será o amor de Jesus por todos nós? Chico possuía a humildade dos sábios, daqueles que têm a certeza de que nada sabem diante da grandeza do universo. Ele se achava um cisco de Deus, um subverme, como disse naquela conversa com Emmanuel. E realmente acreditava nisso, sem falsa modéstia ou por vaidade. Isso era visível em todos os seus atos. Sua humildade era sincera, pois sabia que por mais que sua capacidade fosse elevada para o padrão aqui da Terra, era ainda muito inferior se comparada ao padrão do alto, o qual ele conhecia tão bem, pois ele conviveu com os espíritos superiores. Ele via quanta luz irradiava deles e o quanto ele ainda tinha a iluminar. Chico foi um espírito muito elevado, que recebeu uma grande missão aqui na Terra. A sua obra é tão extensa que continua uma eterna desconhecida para nós. Sempre existe algo que ainda não conhecemos, algo que ainda temos a descobrir em suas obras. E Chico foi o grande propagador do Espiritismo, principalmente a partir do programa Pinga Fogo, permitindo o desenvolvimento e atração de pessoas de maior relevância para a doutrina. Ele mostrou no programa o que é realmente o Espiritismo, que vai além de falar com mortos. Nos mostrou que o Espiritismo é aprender a viver os ensinamentos de amor e caridade de Jesus. Foi o maior médium de que temos conhecimento, grande em suas atitudes, em sua forma de pensar e de agir. Era com certeza o homem de bem pregado no Evangelho. Ele falava muito bem e, embora simples, se portava com a dignidade de um grande espírito. Se fazia o menor entre os grandes, mas era o maior de todos. E mesmo com toda a sua importância para o espiritismo, ele nunca praticou o proselitismo. Nunca pedia às pessoas que lessem seus livros ou tentou convencer as pessoas a serem espíritas. Quando visitava os presídios, ele levava cigarros, que era o que os prisioneiros queriam e lhe pediam. E quando foi repreendido por isso, pois, segundo seus repreensores, isso incentivava o vício, ele respondeu: "Não estamos aqui para pregar a moral a ninguém. Estamos aqui para visitar os nossos irmãos. Poderia ser nós que estivéssemos nessa situação." Vocês já ouviram histórias dos santos? Santos que viveram em outros séculos, outras épocas? Conhecem a difícil vida de São Francisco de Assis? E outros santos que se doaram ao amor e à caridade ao próximo? E a gente vendo essas histórias, podemos muitas vezes nos questionar: será que realmente viveram isso tudo dessa mesma forma como é contado? Mas a partir do momento que nós tomamos conhecimento da vida de Chico, da sua trajetória de amor e humildade, de alguém tão próximo a nós,
que se doou inteiramente. Nós passamos a ver como essas histórias de doação total realmente existiram, realmente são possíveis de acontecer. Chico nasceu, viveu e morreu simples. Ele trabalhou em favor de todos, menos dele, e era também amigo de todos. O povo o procurava porque sentia que assim podia matar um pouco de saudade que sentiam de Jesus. Para ele não tinha tempo ruim para o trabalho, não descansava e poucos eram os que suportavam acompanhar o seu ritmo de trabalho. Suas sessões muitas vezes chegavam a 20.000 pessoas e ele não sossegava enquanto alguém ainda estivesse necessitando uma prece e um abraço. E segundo relatos de amigos, chegava em casa por volta das 4 horas. Mas ele não ia se deitar sem antes uma xícara de café e um dedo de prosa para quem o estivesse acompanhando. Se deitando por volta das 5 horas para levantar já às 6 e assim retomar a sua rotina de vida. Podemos dizer que Chico foi o livro dos médiuns encarnado, pois ele possuía todas as faculdades mediúnicas estudadas e apontadas por Kardec. Não só a mediunidade de efeitos intelectuais, o médium de psicografia, que era onde mais se destacava e era sua missão primeira aqui na Terra, mas também um médium de telepatia. Ele conseguia ler os pensamentos. Ele conhecia tudo através da sua mediunidade. Em um olhar apenas, ele conseguia tudo o que precisava saber e sentir a respeito das pessoas. A sua presença trazia alegria e grandes curas sem mesmo se perceber. Quando estendia uma rosa que costumava ofertar às pessoas, suas mãos brilhavam e vinham repletas de fluidos para as pessoas. Fluidos estes que se estendiam até os seus lares. Em uma sessão mediúnica, certa vez, uma senhora no meio do salão surtou de tanto sofrimento, pois havia perdido a mãe, os filhos e o marido em um acidente automobilístico. Em nossa ignorância, nós pensamos como consolar uma dor assim tão grande. Chico se levantou, caminhou até essa mulher e, abraçando-a, chorou junto a ela publicamente, sem dizer nada. E nesse silêncio, Chico tinha dito tudo. Após isso, mesmo ainda chorosa, a mulher já tinha um brilho diferente. Chico tinha grande alegria de viver, de vivenciar essa experiência humana, e dizia que era uma chance única em nossa trajetória evolutiva, que deveríamos aproveitar isso ao máximo. Adorava se conectar e fazer novas amizades. Chico nos amou, como eu já disse, e nos transmitiu o pensamento de Cristo atualizado pela doutrina espírita, sem pompa. Ele era bem-humorado e se divertia em ouvir uma anedota quando lhe contava, mesmo que essa anedota fosse sobre Jesus. No rosto de Chico sempre refletia a alegria de servir. E temos que aprender com ele. Não somos capazes de nos igualar, mas temos um longo caminho a trilhar, a nos lapidar. A história também nos mostra seu mentor, Emmanuel, como um ser sem alma, sem coração. Chico falava: meu olho está doendo,
E Emmanuel respondia: escreva com o outro, ter dois é um luxo. Mas essas palavras com certeza não eram direcionadas para Chico, pois ele era disciplina em pessoa, mas sim direcionadas para nós, seus seguidores, que teríamos em Chico um exemplo a ser seguido. É para nós que, se a unha do dedinho quebra, não podemos ir na casa espírita nesse dia. Se estamos com uma enxaqueca, também não podemos sair de casa. Mas, segundo Chico, Emmanuel era extremamente carinhoso com ele, consolando-o, confortando-o, embora ele bem pouco divulgasse isso. Falar de Chico nos dá a vontade de sermos pelo menos um pouquinho como ele. Uma pena que nós não conseguimos. Chico dizia: aceito o mundo e os homens como eles são, e continuo eu mesmo. Chico sempre teve total respeito pelas diferenças, pela diversidade e pela inclusão. Tolerância em um mundo hoje de tamanha intolerância. Ele foi um homem que viveu além do seu tempo, que tinha paz de espírito, vivia essa paz e transmitia essa paz para todos. Ele dizia também: sei o que devo ser e ainda não sou. Todos nós sabemos o que devemos ser e ainda não somos. Chico nos deu a possibilidade de ser possível cada um, com sua parcela, sua contribuição, ajudar na construção de um lugar melhor. Uma de suas frases, ele dizia que a melhoria do mundo começa em cada um de nós. Ele não inventou nada. Ele apenas reviveu o Evangelho em toda a sua pureza e sua simplicidade. Foi com certeza o pai espiritual do Brasil. Gratidão eterna nossa pelo que ele foi, pela sua paciência e por nos ser um porto seguro desde sempre. E para encerrarmos, nós vamos agora ouvir uma oração. Uma oração falada pelo próprio Chico, para nos dar a paz, para nos deixar o seu amor e nos conectar com Deus, nosso Senhor. Uma boa noite a todos. Que assim seja. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração,
a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Genuinamente humilde, fraterno e bondoso, e de profundo amor, missionário da luz, teve uma vida marcada de exemplos e abnegação. Maravilhosa aquelas noites em que Chico psicografou. No céu ele colhia estrelas para doar com versos de amor. Chico Xavier, Deus nos enviou para reforçar na lembrança o que Jesus ensinou, o caminho do amor e da verdade. Ele amou nosso irmão. Somos amigos de Chico, como Jesus nos amou. Somos amigos de Chico. Dizer quem é Francisco Cândido Xavier é uma tarefa difícil, humanamente impossível. Ele foi a luz do esclarecimento, foi bondade e amor. Somos amigos de Chico, carismático e exemplar. Somos amigos de Chico. Doou seu tempo, suas horas e seu conhecimento, sem espera recompensa. Foi a expressão do espiritismo, Chico Xavier. Somos amigos de Chico, Chico Xavier. Somos amigos de Chico. Sei quem é Francisco Cândido Xavier é uma tarefa difícil, humanamente impossível. Chico, genuinamente humilde, fraterno e bondoso, e de profundo amor, missionário da luz, teve uma vida marcada de exemplos e abnegação. Maravilhosa aquelas noites em que Chico psicografou. No céu ele colhia estrelas